Oi, pessoal. Eu acho que vocês já conseguem nos ver ao vivo. Tudo bem com vocês? É, eu acho que para todo mundo que gosta de arte, gosta de música, hoje é um dia super especial que a gente vai receber o grande Rafael Bittencourt. Aguardando ele entrar aqui. E Rafael, aí, e aí, como que boa, vai? Doutor boa, Bruno, grande tudo bem? honra. Nossa, a honra é maior nossa, a honra é imensa para mim, tá? Para eu estar conversando com você hoje, para a gente estar batendo esse papo. Muito Poxa, obrigado pela igualmente aqui da disponibilidade. minha parte, igualmente da minha parte, eu estava com muita vontade de conversar com o médico mesmo, porque vocês são os heróis nesse momento, né? Eu acho que um dos profissionais, dos personagens, né, da vida cotidiana que hoje mostra a sua importância é o papel dos médicos, né? Então, assim, eu também estou muito E grato de desde poder já, conversar com você. muito obrigado. E desde já eu queria muitíssimo te agradecer, porque logo que a gente iniciou com a campanha do usar máscara, dos cuidados que a gente deveria ter nessa fase que a gente está vivendo, você muito prontamente, de forma muito solícita, nos ajudou, participou. Então, mais uma Sim, vez, muito obrigado, Rafael. Obrigado pela gentileza, obrigado pela tua esposa por ter colaborado tanto com imagina, a gente nesse momento, sabe? imagina, foi com muito prazer mesmo, muito feliz. Aliás, é um trabalho muito bonito que vocês fazem, né, pela ecologia, pelas pessoas, né, e de forma também muito solista. Então, assim, estamos, como fala, sintonizados, né, Per- na, per- nesse Perfeito. carinho pelos outros. Até porque, obviamente, tenho acompanhado as tuas lives, muitas conversas sensacionais. E uma das coisas que você comentou esses dias me chamou a atenção, e aí eu acho que vem de encontro ao que você está dizendo, Rafael. Talvez, eu acho que assim como a gente tem o nosso papel no atendimento ao nosso paciente, ou ao nosso trabalho no hospital, na clínica, que seja, eu acho que a gente nunca precisou tanto de arte. Né? Não sei se você concorda, porque é isso que eu tenho visto você comentar, Tem e eu acho que é. Você não concorda com isso? muito, eu acho que tem profissionais que eles retomam a sua importância, né, nesse momento. Né? O profissional da saúde, sem dúvida, no topo da pirâmide. Eu acho que os artistas também, porque eles acolhem quem está em casa. O profissional da saúde acolhe aqueles que estão enfermos, tal, que são os que mais precisam de ajuda. Aqueles que ficam em casa, eles vão ler um livro, eles vão assistir série, eles vão ouvir música, eles vão assistir as lives dos artistas. Então, os artistas voltam a assumir essa importância mesmo para as mudanças de estado de espírito que você pode proporcionar para as pessoas, para a voz que você pode dar. Às vezes as pessoas estão com angústia, né? Sem dúvida. Ansiosas, cheias de dúvidas. O artista consegue dar voz, muitas vezes expressar coisas que eles sentem, mas não conseguem pôr para fora. Então, mais uma vez, o artista ajuda também as pessoas. E eu acho que a espiritualidade também, nesse momento, passa a ser importante, né? Muitas pessoas se amparando, né, na espiritualidade numa hora Sem de dúvida. crise. E eu tenho acompanhado o teu trabalho, na verdade, acompanho o teu trabalho há muitos anos, então sou suspeito eventualmente para ficar te elogiando, mas nesse momento que a gente tem vivido, eu tenho observado o teu esforço em fazer isso, em levar arte, em levar música, em levar novas ideias, ou tentar fazer o pessoal refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? E você, como compositor, Rafael, vivendo esse momento agora, você acha que isso acaba funcionando também como um incentivo para você compor novas ideias, para você pensar diferente daquilo que você pensava? Como é que tem sido essa fase para você, falando como artista, nesse teu momento que você está vivendo? Sim. Bom, o meu sistema criativo, ele é muito, como fala, motivado, né? Ele é muito, uh, a engrenagem artística, ela funciona muito nos momentos de crise. Sempre foi assim. Criei muitas músicas assim, em momentos de crises pessoais, ou até observando crises ao meu redor, né, de pessoas próximas, ou até da sociedade, do mundo. Então, para mim, a crise, né, sempre foi um motivador criativo. E, claro, agora você não tem como pegar música, fazer uma música sem, de alguma maneira, estar envolvido com isso, né? Eu faço uma comparação que é assim, quando tivemos a nossa última grande crise, eu acho que foi o 11 de setembro, a maior de todas.
deixou uma cicatriz enorme no mundo, o mundo reviu valores, etc. E o papel dos Estados Unidos, tudo foi revisto, né? Mas a maioria do mundo assistiu de longe, né? Sem dúvida. Hoje nós estamos vivendo uma crise onde todos estão dentro dela. É uma revolução que não tem como você estar fora. Então, para mim é a mesma coisa. Se eu pego o violão, eu estou tão dentro desse momento que não tem, por mais que eu queira focar em qualquer outra coisa, essa outra coisa ela vai vir um pouco dessa emoção, mesmo como uma fuga, né? Mesmo com um pretexto de fuga, eu não tenho como fugir. É como se é como se a humanidade inteira tivesse sido posta dentro do saco, né? Tá todo mundo dentro do saco, e para vocês saírem, vocês vão ter que entrar num acordo, né? Sobre Sem uma dúvida. série de coisas, inclusive sobre como vai ser a vida no mundo lá fora, no fundo, fora do seu espectro, né, das suas paredes. Como vai ser esse mundo, né? Um novo mundo vai ser reconstruído, assim, de novas, todo mundo vai sair com cicatriz, né? Uma mancha. E como que nós vamos curar isso um com o outro, né? E numa coisa assim, quando o mundo mais está precisando de afeto, abraço e contato, a gente foi colocado de castigo, né? Para pensar, né? Colocados lá para pensar. Nós somos nos nossos próprios tempos. Você tá recolhido no lugar de recolhimento, ou seja, a sua casa com a sua família. Sem E dúvida. para isso também é um choque para muitos. Você está em contato com o espelho o tempo inteiro, com as pessoas que te conhecem sem as máscaras, né? Sem dúvida. Do seu papel profissional, porque às vezes o papel profissional coloca uma máscara na gente, né? Sem dúvida. E isso é outra coisa doida. A sociedade se tornou tão hipócrita em alguns aspectos e agora você tem que sair da rua de máscara. Sem dúvida. Que coisa maluca, né? Você ter que sair de máscara no momento que as pessoas estão tão egóicas, precisando fazer selfie, mostrar seus rostos felizes, né? Então tem uma série de coisas que estão transformando a psique mesmo das pessoas. A gente passou a ter que ter uma atitude contrária a se expor, né, Rafael? É exatamente isso que você está comentando, né? A gente passou a ter que se esconder É, mais à distância para não estar é, vivendo isso, né? E isso é e muito. as pessoas, Eu numa época vi que uma o mundo entrevista. passou a ser muito social, né? Sem dúvida. E a vida social passou a ser assim moeda de troca mesmo, quem tem mais like, tem mais prestígio, sabe? Nessa época, nós fomos privados, de certa forma, da vida social, e a vida social virou completamente virtual, a gente conversando, fazendo novas amizades, como agora, na internet. Então, assim, são novos modelos mesmo de, de relação, de vida, como olhar o mundo. Mas tem uma entrevista tua de 2018, que eu me lembro, na verdade foi num vídeo que eu vi essa tua entrevista, onde em 2018 já, você, pelo menos falando para os fãs do heavy metal, para os fãs da música, do metal, você já dizia lá em 2018 que talvez fosse um momento da gente, como fã do metal, a gente parar de ficar procurando picuinhas entre um estilo de uma banda aqui, outro estilo de uma banda ali, que talvez fosse melhor para todos nós a gente sentar junto e curtir todo mundo a música como se fosse o todo. Isso você já dizia lá atrás. E talvez esse momento hoje nos force a isso, né, Rafael? Porque todo mundo vive o mesmo problema hoje, sem poder fugir disso, né? É verdade. Eu acho que a gente dá mais valor também, né? A, a gente passa a sentir saudade de algumas pessoas que estão tão próximas, que a gente nem percebe, né? Que no dia a dia você não dá conta. Hoje você consegue avaliar quais pessoas você está com saudade, primeiras que você quer ir lá, abraçar, conversar, quais são aquelas que não. Nossa, que foi bom tirar um pouco de férias, né? É, sem Então, dúvida se também. você ter esse tempo para fazer isso, acho que todas as pessoas estão, mesmo que inconscientes, né, podendo fazer isso. E então você vê diferente mesmo. Nessa época de 2018, eu também me referia que quando eu era adolescente, o rock e o heavy metal não tinha tantas diferenças de tribos, né? O roqueiro era o roqueiro e era uma irmandade, né? Ele começou a se dividir, pro mais pesado e o rock não tão pesado. Aí o mais pesado também se fragmentou, tal. Hoje são muitos segmentos. E aí, no fim, o rock, né, com um movimento, se enfraqueceu, porque são tantos movimentos pequenos, e o rock perdeu aquela importância como um movimento que move toda uma geração, né, que une, que dá voz para uma geração. Hoje,
os jovens, né? De tantas vozes diferentes que a gente já não sabe o que o jovem pensa. Mas, Rafael, você acha que você sempre foi uma voz um pouco destoante nesse sentido, como roqueiro? Porque, nossa, eu ouço teu som desde a década de 90, desde o começo dos anos 90. E desde essa época, você, sem falar na tua genialidade ou na tua técnica em si, não, por favor. Mas falando da tua capacidade de fundir ritmo diferente, ou de propor que as pessoas ouçam ritmos diferentes, eu acho que talvez quando surgiu os primeiros álbuns do Angra, ninguém esperava ouvir algo daquele jeito dentro de uma banda de metal, algo tão diferente. Então, por isso que talvez, não sei se você acaba concordando com isso, eu acho que você sempre foi uma voz diferente nesse sentido de tentar, ó, gente, o universo é muito maior do que isso, a música não dá para ser assim, ela é ampla, né? Sim. Bom, eu muito cedo decidi que a música, né, ia ser um vetor na minha vida. Então, ela é a minha bússola, é algo sagrado para mim, ela abre as portas, ela é o motivo que eu sigo todos os meus caminhos, né? Saio de casa sempre tem algum pretexto em função da música, certo? De minhas amizades, meu relacionamento, tudo vem em função de um universo musical que eu participo. E então a música sempre foi forte para mim. E o rock, dentro, né, da música, é a maneira que eu vejo me expressando. Mas para vamos dizer, beber da fonte, eu gosto de todos os estilos. É como se você falar, por exemplo, um chefe de comida japonesa, né? Só comer comida japonesa. Não tem como. Ele precisa comer comida japonesa, ele precisa experimentar diferentes restaurantes, né? Para conhecer os diferentes concorrentes ou diferentes sabores, né? E também outros estilos de comida. Porque quanto mais rico for o paladar dele e o conhecimento dele, melhor vai ser o resultado do restaurante dele, mesmo que seja de um nicho específico como a comida japonesa. É assim que eu vejo, entendeu? Então eu sou um pesquisador, um estudioso da música, primeiro de tudo, por um fascínio mesmo, né? E num segundo momento, porque eu acho que isso engrandece mesmo o que eu faço, vai dar um espectro maior, né? Porque a música, por exemplo, as notas são sempre as mesmas, né? O sistema musical tem lá o sistema, alguns, né? Sistemas musicais criados ao longo da história da humanidade, e você vai se emprestando dessas coisas. Você não inventa nada, né, de um estilo. Né? Quando o cara faz um riff, muitas vezes aquele riff nasceu na Big Band dos anos 50. Né? O próprio riff, o conceito, a palavra riff, ela vem daquelas coisas dos naipes de metais das Big Bands, sabe? Isso eram os primeiros riffs. Era o naipe de metais fazendo. E aí a guitarra começou a fazer. Então, saber dessa origem dá aumenta, né? Então pronto. Então eu posso pegar uma sanfona, né? Se o riff do naipe de metais se transforma num riff de rock, eu posso pegar um riff, uma sanfona, um ritmo, né? E transformar num riff de rock, né? Então esse recálculo só é possível quando você abre a cabeça para olhar coisas diferentes. E o Rafa, você já era guitarrista formado, já era músico formado, quando você ainda se propôs a se dar regência e ainda mais composição. Você acha que o que te levou a já ser um artista formado, a não ficar parado, entre aspas, e querer mais esse teu desejo de tentar enxergar tudo isso que a música pode trazer? Foi isso? Quando eu comecei, olha, eu fui estudar regência, não era formado, era um moleque. Tá? Tinha chegado dos Estados Unidos, o meu pai, eu não queria nem fazer faculdade, eu queria montar uma banda e cair para a vida, né? O meu pai insistiu que eu fizesse uma faculdade. Eu prestei para arquitetura, prestei para algumas faculdades e cheguei a passar, né? Inclusive em arquitetura e tal, mas eu não quis frequentar. Aí eu falei, ó, pai, passei, mas não quero fazer. Ele falou, não, alguma faculdade você vai fazer, você vai fazer o seguinte, então você faz música, né? Aí eu falei, pai, faculdade de música, eu fui conversar na USP, fui conversar com o cara, por exemplo, eu tocava tuba na época, né? E na faculdade lá na USP, o Tony, que era o reitor, falou, olha, e eu queria tocar violão. Então deixa eu entrar como um violonista, né? Ou como compositor. Então ele falou, não, violonista aqui tem aquilo, não queremos mais um violonista. Violão para mim não é instrumento. Esse cara ele tinha uma cabeça bem fechada, assim, dentro do universo erudito.
Agora, eu vi aqui no seu currículo que você toca tuba. Se você quiser tocar tuba na orquestra da USP, você não precisa nem fazer vestibular. Você só vem com a sua tuba e eu passo você. Ou seja, com o violão, sem chance, porque o violão não é um instrumento. Mas se você vier tocando tuba, nem o vestibular você vai fazer. Eu falei, porra, que coisa é essa, né? Injusto, né? Eu me senti injustiçado. E eu não queria ser tubista. Puta, de repente, de repente pegar uma carreira como tubista não era o que eu queria ser guitarrista. Né? Eu aprendi a tocar tuba nos Estados Unidos e eu queria aprender a ler clave de Fá, eu queria estar na orquestra com os camaradas da orquestra, eu queria fazer música de algum jeito, mas não era meu sonho, né? De vida ser tubista. E aí, fui fazer composição na Santa Marcelina e meu pai disse, então você faz lá por 1 ano, se você não gostar, você sai. Certo. Né? O curso de composição são 6 anos. Mas aí Quase você não tempo tinha assumido, você não assumiu a vaga da tuba daí. Não, não. Falei, não, isso aí não é para mim. Não quero entrar numa rotina de ter que tocar, tirar um monte de música, ensaiar com orquestra, tuba todo dia, agora que eu ia tocar guitarra, tomar uma conta. Tá. Porque a hora que você entra lá na orquestra é super rígido, né? E então, não, falei, não, deixa, ficou para lá. Hoje até vejo com olhos diferentes, poderia ter sido legal, né? Mas enfim, fui estudar composição e regência na Santa Marcelina, que o meu pai disse para eu fazer 1 ano de teste. O curso eram 6 anos, eu fiz em 7, porque eu ainda perdi uma matéria lá, em turnês e tal, né? Fiz em 7 anos, imagina, 7 anos de faculdade para um músico, né? É uma coisa que as pessoas não conseguem nem imaginar, porque o curso de medicina dura isso, né? Acho, né? E tem tantas outras faculdades que preparam o profissional para o mercado em tão menor tempo, né? Mas para mim foi uma vivência maravilhosa, a faculdade de música e tal, e eu conheci muitas pessoas e entendi essas diferentes perspectivas, esses diferentes olhares sobre a música. Eu era um roqueiro, moleque, né? E, e hoje eu já consigo olhar a música sob o olhar... Meus colegas de classe, né? Um era violinista de estúdio, ele gravava músicas sertanejas em estúdio. Outro era organista de igreja. Outros tinham um grupo de casamento, eles tocavam música em casamento. Outro era cantor de baile, eu cantava em festa de debutante. Então, o meu nicho, o meu grupo de amigos, músicos, era só gente que tocava rock. Né? E de repente eu estava numa roda assim, de música, cada um fazia uma coisa. Um cantava no bar MPB, o outro era professor de violão. Então, tem muitos caminhos para a música. Então, ajudou bastante para mim. E para minha família, que era preocupada com o meu futuro, né? Porque ficar músico tá ferrado, tá fadado a passar fome. Eu ali pude ver os vários caminhos. O que eu queria era aprender composição para trilhas, fazer trilhas para filme, né? Então, assim, eu gostaria de ser um músico de rock, de ter uma banda, etc., mas era uma realidade muito distante. Ainda é distante, né? E era o que eu queria, mas eu não queria que essa fosse minha única alternativa. E isso eu falei, sempre deixei muito claro para mim mesmo, meu pai, que se preocupava muito comigo, que era assim, pai, se eu tiver que tocar violão no restaurante e ganhar pouco, não tem problema. Eu amo a música é o meu caminho. Né? É o que eu quero fazer. Não, vai ser arquiteto, aí você pode tocar no restaurante por hobby, né? Porque eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito dessas coisas de desenhar e tal. E falei, não, pai, eu vou ser músico, nem que seja para ser músico no restaurante. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Se o cara quer ser músico, entender que existem muitos caminhos, né? Se o cara, o único propósito dele, a única realização dele como músico é ser um artista famoso na música, aí realmente é complicado. Porque no momento que ele começar a não conseguir isso, ele vai se frustrar, né? Eu acho que a música é um negócio maravilhoso, um caminho maravilhoso, que você tem que seguir por amor e ir encontrando os atalhos, né? E se conformando muitas vezes com o que a oportunidade te traz. Mas o Rafa, nessa época que você estudou regência, nessa época, eu acho que até para uma tranquilidade do teu pai, nessa época você já era hit no Japão. Ele já Não, foi foi nessa assim. época, não? Não, eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. Tá. Tá? Eu entrei.
No segundo ano da faculdade, no mais para o finalzinho, né? Eu comecei a faculdade em 90, né? No final de 91, lá para outubro, que nós fizemos a banda mesmo, tá? Então, eu já tinha cursado praticamente 2 anos de faculdade quando eu comecei a banda. Então, esses outros 5 anos, né? Eu continuei a faculdade. Aí a vida transformou completamente, né? Porque tudo na banda aconteceu muito rápido e de maneira, meu, muito mágica, né? Muito mágica. Parece que estava tudo Inspirando. encaixado para acontecer. Muito diferente do que aconteceu. Tá? Tanto que as pessoas ainda é um exemplo, né? O Angra ainda é uma referência assim de uma história muito bonita, né? Como tudo aconteceu, né? Não, sem dúvida nenhuma. E algo que sempre me chamou muita atenção era o Angra sempre agregou músicos sensacionais em participações, fosse em shows ao vivo, fosse ao longo de turnês. Você sempre viu isso com bons olhos, pelo que me parece, assim como entendendo essa trajetória de vocês, não é isso? Sim, sim. Eu acho que os encontros, né? Tudo que aconteceu e as misturas, né? As misturas de personalidades, mas também de estilo, que cada um trouxe para a banda, virou um fogo mesmo, né? Uma deusa do fogo, uma entidade em movimento, assim, muito radiante. Né? Difícil até de controlar, porque foi tudo muito, muito rápido. Todos imaturos. Né? A gente era muito moleque quando começou. Você imagina, você começar uma banda de 19 anos, recebe uma carta da JVC do Japão que você vai gravar na Alemanha, um disco, para ser lançado no mundo e tal. Foi uma revolução. E mais interessante é que os professores, os meus professores, eles não achavam a minha música diferente, né? Eles achavam aquilo muito reles, né? Muito nada revolucionário, né? E os produtores fora do Brasil também. Nós estamos vendo umas crianças que precisavam ser domadas, domesticadas, né? Então isso foi baixando também o ego da gente. Ao mesmo tempo a gente se sentindo, né? Reis, mas a realidade fazendo a gente perceber que era dura, né? E eu acho que isso que gerou essa grandeza para a banda. Por mais que as pessoas vissem a gente como grandes músicos, o tempo inteiro, seja na faculdade, ou seja nos produtores fora no Brasil, sempre mostrando, você é mais um. Eu conheço muita gente talentosa com você, entendeu? E você tem muito ainda para aprender, você baixa sua bola e tal. Então, esses choques, assim, foram também importantes para a construção das nossas mentalidades. E esse é aquele lado dos bastidores que às vezes o fã não fica sabendo, obviamente, né? Não, eles acham que assim, você vai chegar no estúdio e o produtor vai falar, nossa, isso é incrível, dá um autógrafo, vou tirar uma foto com você. Não. Você chega no estúdio, cara, esses caras que a gente está falando, quando você vai para fora, né? Produtores que trabalham com bandas tão boas quanto o Angra, né? Porque lá fora existe um mercado super, super prolífero, próspero, de bandas maravilhosas e tal. Você chega lá, você é bom, mas num universo de gente que é boa. Então é normal ser bom naquele universo. É que aqui no Brasil é mais complicado, porque é super difícil o acesso, super difícil você encontrar uma saída, um caminho, né, para comercializar a tua música, um caminho para profissionalizar a carreira do músico. É complicado mesmo. E exige até um pouco de sorte, porque depois de quase 30 anos, não houve um outro caso semelhante com assim, Não, sem o dúvida. tamanho do que aconteceu. Sabe? Em 30 anos já era para ter acontecido. Mais de um, né? Tem outros casos que vieram do próprio Angra, né? Os ex-membros que formaram o Angra, aquela engrenagem foi iniciada naquela mágica de 91 ali. O Rafael, uma curiosidade, você falou eventualmente você ter feito a faculdade de arquitetura, desse quase que você acabou indo por esse caminho também, vamos colocar assim, era uma possibilidade, vamos dizer. Pensando nas capas dos álbuns, por exemplo, você sempre participou dessa, não só dando opinião, mas sugerindo, ou desenhando, ou compondo a capa, ou a parte da arte, além
da parte musical, da letra, da melodia. Você também participava disso? Como é que era, assim, sabendo da Sim, tua rotina? sempre participei da parte artística, né? Uma das minhas primeiras brigas com o André foi quando chegou a arte do Angels Cry, estava dizendo que o conceito da capa do Angels Cry, André Matos. Eu falei, pô, mas eu fiz junto com ele, eu falei, queria que a capa fosse um anjo, uma estátua de um anjo, né? E aí, com essa ideia, ele tirou foto de um anjo, uma estátua maravilhosa que tem no cemitério aqui em São Paulo. Falou com o Roberto Torquato, o André teve a ideia de fazer um céu vermelho, né? Eu achei legal, o céu vermelho, porque era todo fogo e tal. Então, tem uma estética que ele colaborou, mas, porra, estava tão claro que a gente precisava de uma estátua, porque eu não queria nada que estivesse em movimento. As capas de heavy metal, sempre coisas que estão em muito movimento. Eu imaginei uma estátua de uma capa, ia ser um choque, porque de repente as capas, por exemplo, do Iron Maiden, é sempre o Ed ali, né? E uma estátua daria isso. E é sempre um demônio, então se a gente bota um anjo, já ia ser um contraponto. Então essa foi a minha ideia. E aí eu fiquei chateado, falei, pô, por que você, né, botou André Matos, né, na capa? Ele falou, ah, não, mas é que eu fui lá falar com o quatro, então beleza. E foi uma das primeiras desacordos nossos, né? Mas eu sempre estive. Quando eu andei no Holy Land, falei, tem que ser uma capa que é clara. Agora a gente vai fazer já que foi um tom forte, o Angels Cry, vamos chegar agora com um tom mais passivo, mais claro. E vai ser um mapa do Brasil que vai abrir, né? E aí a pessoa descobre aquele mapa que é maior do que a capa, né? Então quando você pega e se tira, você É. vê que aquele desenho e eu falei, e na capa vai ter a Rosa dos Ventos. Aí o mesmo cara, o Roberto Torquato, desenhou a Rosa dos Ventos. Então, fui fazer uma pesquisa, na época não tinha o Google, né? Então eu fui eu era sócio do Clube Pinheiros em São Paulo. E tinha uma biblioteca lá. Então eu fui lá naquela biblioteca procurar os mapas antigos, tinha vários mapas antigos e tal. Eu tirava foto, outros eu alugava o livro, levava para o Olha, Torquato, o Torquato copiava, eu devolvia. Então aqueles anjos que estão ali, né, no volta, tudo em livros que eu fui encontrando e o Torquato foi desenhando à mão, né? Foi nossa, que desenhando à mão. trabalho. Algumas coisas ele imprimia, né, fazia um scanner, né? Ele trabalhava numa gráfica. Esse cara é um ilustrador, ele, desculpa, nós fizemos tudo assim, na mão, imaginando, contando, né? Então vai ter quantos quadrados, né? Quantos quadrados vão dobrar esse negócio? Mas se for muito, não cabe dentro do CD, né? Se for pouco, não vai caber todas as letras atrás. Então, foi uma arquitetura, isso foi bem legal. Tinha que ser suficiente para caber tudo isso, né? Mas e você sabe, Rafa, que né, essa tua dificuldade na época para ir atrás do mapa foi equivalente à minha dificuldade na época para conseguir comprar uma camiseta do Holy Land com o desenho aqui. Eu Mas lembro que a gente conseguiu? conseguia, a gente escolhia a revista, encomendava e a gente recebia. Demorava, o É, correio, ficava aguardando o correio é, para saber quando que ia chegar a tua camiseta do Angra, sabe? eu sei como é que era, cara. E assim, mas bons tempos, né? Bons tempos que a gente. Sem Você dúvida. sabe que o heavy metal, né? As pessoas, os fãs de heavy metal, você, né? Como um fã de heavy metal, sempre foram muito unidos, né? Antes ainda da internet, do grande boom da globalização, etc., e da informação, a gente sempre foi muito conectado por essas revistas e os fanzines, né? Sem dúvida. Que você riscava ali qual camiseta que você quer, põe no correio, caixa postal. Né? Mas Era um mundo completamente analógico. Mas você sabe, de curiosidade, o primeiro álbum de heavy que eu comprei, eu morava numa cidade no interior do Paraná com 10 mil habitantes. E Hum. havia um vendedor de discos que ia de Londrina para minha cidade vender os álbuns. Ele ia numa Kombi, Rafael. Então, nessa Kombi, os discos ficavam atrás e você escolhia o álbum. E eu tinha um vizinho que adorava heavy metal já nessa época. Ele era um pouco mais velho. O primeiro álbum que eu comprei, acho que foi em 85, 86. Eu comprei do Iron Maiden, o Aces High, e logo na sequência comprei o Somewhere in Time. E isso para mim foi uma realização. Ter o meu álbum com o Ed na capa, que é exatamente o que você está dizendo. E Sim. depois, mais tarde, eu lembro aqui em Curitiba, quando eu já estava morando aqui,
quando um vizinho do prédio falou assim, ó, você tem que ir lá em casa que o meu irmão mostrou um álbum aqui de uma banda do Brasil que você não vai acreditar o que essa banda toca. Aí eu cheguei, fui ouvir Angels Cry e aí era tudo aquilo, e ainda na sequência veio Holy Land, que era outra obra-prima. Então, essas curiosidades Sim. são de uma boa época, né, Rafael? Oh, como que são? Aqui o pessoal está até comentando e me perguntando. Eu vou responder uma pergunta. O Denner Wood, Claro, o à pessoal está vontade. falando. É, sim, a música Angels Cry, ela é o pranto dos anjos, né? Ou anjos choram. A gente escreveu de um jeito que fica duro, né? Porque não tem apóstolo. Esse pranto dos anjos é o pranto das crianças brasileiras, né? Essa é uma outra coisa que eu quis trazer para o heavy metal. O heavy metal europeu, ele é muito fantástico, né? Guerreiros, suas vitórias e muito heróico. Mas eu achava que a gente, como uma banda brasileira, numa realidade tão dura, né? Recém saído aí da ditadura e tal, que a gente estava no começo dos anos 90, ainda se ajeitando, né, para os governos malucos pós-ditadura, que nunca privava, né? Eu achava que, então, como artista, num cenário internacional, a gente precisava falar das crianças e da fome. Então, sim, o céu vermelho era o céu do sofrimento, né? O sangue, né, representando o céu do sofrimento. Há aquela anjo, né, trazendo a esperança, uma flor, um campo de trigo, que é a fartura, né, a fartura suprindo a fome, né, e a esperança. No fim, seria uma imagem, um céu de sofrimento, mas uma imagem de esperança, né? Uma anja ali com um ar de esperança. Né? Sim, é isso aí mesmo, pessoal. Não é exatamente apenas o contexto da capa, mas o contexto de toda a letra da música. E, Rafa, a temática do álbum muda completamente desse álbum pro Holy Land, né? Completamente. Por quê? Quando nós fomos gravar o Angels Cry, foi uma grande revolução, foi a grande revolução que aconteceu dentro da banda, um grande chacoalhão. Chegamos lá, o produtor era super, super severo, super, super exigente, mandou nosso baterista praticamente embora, né? Ele não queria que o Marco gravasse a bateria. Então, todos se viram com o pescoço à prova, porque ele estava ali olhando. Né? Eu mesmo fui, putz, para mim foi um trauma, vai, porque cheguei lá, eu não tinha experiência alguma de estúdio, assim, o Kiko já era mais experiente que eu, o produtor falou assim, não, esse guitarrista aqui, ó, esse aqui vai tocar a maior parte, você demora muito para gravar, então eu não tenho tempo a perder, você vai gravar só algumas partes. Aquilo foi o primeiro balde de água fria, né? Tudo acontecendo, o, o sucesso na minha cara, mas lá no fundo eu me sentia frustrado, porque incapaz, né? Eu falava com o produtor, não, eu quero gravar esse riff, por exemplo, não, esse riff, porque esse aqui você vai demorar muito para gravar. E era triste para mim. E ele, não temos tempo a perder. Isso aí é. E hoje eu vejo assim, se eu fosse um produtor, no lugar dele, faria exatamente a mesma coisa. Se tem uma banda de jovens, inexperientes, tem um que grava rápido, o outro que toma tempo, fala, meu amigo vai tocar, entendeu? Se tem um que não toca no tempo, tchau, vai para casa. É assim que eu sou, né? Então, mas na época, com moleque, né, isso aí foi um grande choque. E então o Angels Cry colocou a gente no nosso lugar, no sentido de saber quais eram os nossos valores. E uma coisa que eu percebi depois com o êxito do Angels Cry é que o baião, por exemplo, da Never Understand, música, que essa mistura brasileira tinha caído muito bem, né? Na França, na Alemanha, o pessoal achou que o nosso jeito de tocar era muito diferente. E era mesmo. Eu e o Kiko, nós viemos da escola do violão, né? Era comum no Brasil você aprender MPB no violão. Depois, se você começasse a tocar direitinho Águas de Março, a sua mãe, talvez, se você se passasse direto na escola, talvez você ganhasse uma guitarra. Era esse o esquema, né? E, então, tanto eu quanto o Kiko tinha uma prancha de violão, que eu acho que isso muda o jeito de tocar guitarra também. E isso foi o que nós fomos percebendo. Então, o Holy Land ele veio para apresentar a banda para o mundo. Então, a ideia do Holy Land é um disco que conta a história do descobrimento do Brasil. Por quê? O Angra era uma banda que mistura
a música erudita, o rock com a música brasileira. A música erudita, como é que eu vou justificar? Os jornalistas, na época do Angels Cry, eles perguntavam assim, mas aí no Brasil, vocês comem cobra, vocês estão no meio dos jacarés, como que vocês... Qual a influência da música erudita? Né? Então eu passei muito tempo respondendo, olha, o Brasil foi colonizado pelos europeus. Então a música erudita ela é presente, porque nós somos uma mistura da cultura europeia com a cultura afrodescendente, né? E a cultura indígena. É isso que nós somos, uma grande mistura. Então, a ideia de fazer o Holy Land seria para justificar por que o Angra mistura a música brasileira, por que o Angra mistura música erudita. Mostrando, os europeus vieram, gente. Esqueceram disso? Né? Vocês acham que a gente só tem índio aqui, que a gente só come cobra e jacaré? Não. Estou contando como que foi a colonização do Brasil, o que nós somos, eles entenderiam nossa música. E deu super certo. Porque o Angra com o Holy Land mostrou, primeiro que a gente já estava mais amadurecido, bem mais amadurecido, pós-trauma, né? Nós nos reorganizamos e tal. Entrou o Confessório na banda, que trouxe uma energia, né? Uma vibração. O Confessório sempre foi um cara muito intenso, muito intenso. E a bateria dele tinha uma energia, uma eletricidade, né? E uma musicalidade, um swing. Eu falei, agora a gente conquista o mundo. E realmente, né? E a banda consolidou, né? Nós nos fechamos num sítio, fizemos aquilo, misturando a música brasileira, a música erudita e o heavy metal, e contando a história do Brasil, os gringos entenderam direitinho. Ah, faz sentido. Então, nossos ancestrais europeus foram lá ensinar o piano e o violino para você. Faz sentido. Entendi. E Rafa, eu tenho visto nas tuas lives agora, você frequentemente tocando com o violão, que é o que você está dizendo que você curte, gosta muito, isso influenciou na tua maneira, ou na tua maneira de tocar guitarra é influenciado por isso também. E o que chama atenção, acho que todo mundo que é fã e que tem te acompanhado, é você no vocal agora, nesse momento que a gente está vivendo, você frequentemente cantando e soltando a voz. Sim. E durante os primeiros álbuns do Angra, até agora 2015, 2017, quando você tem faixas inteiras só com você cantando, você não tinha essa vontade antes, ou não tinha se despertado isso em você, né, de você assumir o vocal também na faixa sozinho? Como que foi isso, Rafael? Olha, eu sempre gostei de cantar, né? E a melodia, a construção de melodias, tal. Eu como compositor, eu preciso cantar um pouquinho, né? Porque para você conceber uma melodia para uma outra pessoa cantar, você tem que ter um mínimo de noção do que como funciona a voz, como funciona a criação de uma melodia, né? Para a voz. Eu estudei muito isso na minha faculdade também, estudei muito construção de melodia vocal. Eu tinha aula na faculdade, por exemplo, de fisiologia vocal, com uma fonoaudióloga, né? Era uma das matérias que eu tinha no curso de composição, é fisiologia vocal. Eu me lembro do dia que ela levou uma traqueia de um defunto, uma traqueia mesmo, humana, né? E mostrou toda a fisiologia da voz, como funcionava, tal. Isso sempre foi um mistério para mim, eu sempre gostei muito. Né? Cantar é uma maneira também de pôr para fora minhas ideias musicais. Eu começo pela melodia, muitas vezes. E o violão é o seguinte, eu trabalho a música, ela sempre parte de um silêncio, né? Do meu silêncio interior. Eu gosto que a música parta de um silêncio interior. Se eu penso assim, eu pego um programa de computador e falo assim, vou começar com a bateria aqui. Aí você tem baterias prontas, né? Vou começar aqui um tom, um teclado. Aí tem um teclado já meio pronto. Essa música ela está começando de algo que é externo. São recursos externos. Eu gosto de trabalhar a música começando dentro da minha cabeça e a partir do silêncio. Então eu começo com um processo meio meditativo, assim, de silêncio. E aí o violão e a voz, elas me ajudam a construir em cima desse silêncio, porque é mais brando. E aí eu imagino aquilo tudo, para eu colocar esferas, né, para dar bastante massa sonora, é mais fácil. Então eu começo pelo que eu chamo de um alicerce. Tem assim, a base, o chão é o silêncio, e aí tem algumas estruturas que vão construir um castelo de massa sonora. Essas estruturas são alguns ritmos
algumas harmonias e algumas melodias, entende? E aí eu vou colocando massa para dar massa sonora, mas sempre partindo de uma coisa que está aqui dentro da cabeça, num universo silencioso, e, e eu vou dar muito barulho para isso, mas geralmente são ideias que partem de uma delicadeza, de uma sutileza. E eu gosto, e é minha terapia. Passo o dia compondo músicas e jogando músicas fora. É o que eu mais posso fazer, porque não dá tempo de desenvolver todas, né? Você sabe que você comentando assim, me veio uma cena à mente, não sei se você chegou. Existe um filme de 85, eu acho, que é o Amadeus, e tem uma cena que o Sim, Mozart está compondo e ele começa com uma ideia, que pelo menos é o que eu me lembro daquela composição, ele começa a imaginar uma tuba aqui, daí ele quer um sino aqui, ele quer mais alguém na orquestra aqui. Eu acho que é mais ou menos isso que você está sim, dizendo em relação às esferas, e a música vai crescendo e tomando volume, né? exato. A Isso é uma composição. coisa, um talento dos grandes compositores, especialmente na época, séculos atrás, quando não tinha tantos recursos, o cara realmente tinha que dominar, pegar um papel, uma partitura e sair escrevendo, né? E imaginar aquilo tudo. Hoje em dia você consegue imaginar no Pro Tools e mudar notinha aqui, notinha ali, até um resultado final, você consegue ter uma coisa mais empírica, né? Na época não tinha tanto isso, né? Ou você escrevia e saía bonito, ou ninguém ia botar, dispor uma orquestra para você ficar gastando o tempo deles até você aprender, né? Entendeu? Rafa, Então, assim, uma curiosidade em relação a você como compositor também. Eu vi numa live tua você dizendo que o compositor você tem que se cobrar e estar ativo, e ficar ativo, e ficar compondo novas ideias. O quanto que é inspiração, Rafael, no teu dia a dia de composição e o quanto que é você ali no esforço para ter novas ideias, o quanto que se divide dessa forma, o quanto que é uma ideia que aparece na tua cabeça ou que alguém sopra assim que surge a ideia na tua cabeça, e quanto que é um esforço teu para estar compondo. Isso é uma curiosidade que eu tinha. vamos lá. Bom, são os dois Existe. fluxos são importantes, né? O fluxo da ideia inicial, que a gente pode chamar de inspiração, e o fluxo da intelectual de você desenvolver aquela ideia. Porque quando uma ideia nasce, quando ela é só um conceito na sua cabeça, até ela virar uma música, ela tem milhares de alternativas, né? Pode ser várias coisas. Até você fechar a letra, você fechar toda a estrutura da música, todas as passagens, nossa, são infinitas possibilidades, né? Assim, eu tenho essa característica de ser uma pessoa indecisa, né? Então, assim, nossa senhora, quando tem muitas alternativas, eu me perco. E eu fico, no meu processo de criação, eu fico criando milhares de alternativas. Eu gosto de experimentar os caminhos. Eu tenho muito prazer no processo. Até por Sim. isso eu não fecho a maioria das minhas coisas. Eu gosto tanto do processo que a minha meta não nem sempre é finalizar. Minha meta é estar fazendo. Um tempo atrás, alguns anos atrás, até na época que eu estava na faculdade, eu tinha dificuldade de trazer uma ideia, né? Hoje já não tem. Hoje, se você pegar aqui violão, você falar um tom para mim, um andamento, duas, três palavras, eu faço uma música, né? A gente pode, claro, vai demorar, não é rápido, mas vamos aí. Mas o processo é mais chato. Por quê? Porque ele demanda de mais tempo. Então, hoje, a minha dificuldade é assim: eu tenho um fluxo, vamos dizer, de 100 ideias, né? Mas eu tenho tempo para fazer uma. Eu tenho que escolher qual dessas, né? Essa é a maior minha dificuldade hoje. Porque o parte intelectual é sentar e fazer. É sentar, gravar, pôr no computador, ouvir, cortar, picotar, ver quantas vezes você repete, muda o tom, testa o tom, patati, procurando, né? Essa parte de concentração, ela é muito intelectual, ela não demanda tanto da inspiração, demanda assim de uma atenção, de uma sensibilidade, para você, um senso estético, né? Saber como você vai. Mas a inspiração é aquela coisa que simplesmente vem. Isso daí, às vezes, até me incomoda, porque eu passo o dia tendo ideias. Às vezes eu falo, para, eu quero parar minha cabeça, porque ela está o tempo inteiro ecoando Trabalhando. música. Até quando a gente está conversando, eu estou conversando com pessoas, tem uma música lá atrás rolando, uma música que não existe, uma música que está sendo inventada no meu inconsciente. E ela fica ecoando lá, fica ecoando. Às vezes é música de criança, às vezes é música engraçada. Agora, por exemplo, tem uma banda na rua fazendo brum,
Estava aqui atrás me atormentando. Eu estava em Itanhaém, vendo essa banda passar com aqueles boom, meio circense. Estava acontecendo aqui. Então isso é uma constante, né? Quase que uma piração. Mas, então, para ter o fluxo criativo, isso não tem o problema. O problema é da vazão, construir da realidade das ideias, né? E escolher, né? Porque você acaba deixando muito desses fluxos de música imaginária passarem. Outra coisa é a seguinte, nem sempre a inspiração é o que, por exemplo, o fã quer, né? O meu trabalho principal é o Angra. Ali, nem sempre essa banda de circo Pode tomar. faz sentido. Pode até fazer com uma introdução, alguma coisa assim, legal. Mas nem sempre, não é o core. Né? O core que os caras querem é bicho pegando, bumbo rápido, agudo, guitarras gritantes, aquela coisa intensa, né? E épica, né? Isso aí é o que os caras querem. Então nem sempre eu estou no clima de fazer isso. Então, se for para fazer isso, eu preciso sim, sentar, ouvir algumas músicas até de outras bandas e tal, e começar a entrar nesse clima. Tentar sentir também, lembrar quando eu era adolescente. E eu lembro, por exemplo, que eu tinha um disco do Halloween, antes ainda do Angra, né? Que era o Keeper of the Seven Keys. Tinha o 1 e o 2. E os dois eram fabulosos. Né? Mas o 2 foi um negócio de louco, porque eu sentia saudade do disco. Eu ia para escola, para aula, ficava ansioso, batendo a mão na carteira assim, querendo voltar para casa para ouvir o disco. Era uma fissura. E aí teve uma época que eu lembro o seguinte, será que algum dia eu vou me livrar de ser obrigado a ouvir esse maldito disco todos os dias? Graças a Deus eu me curei. Assim. Mas assim, é um excelente disco. The Keeper of the Seven Keys, parte 2. É um disco, é uma obra-prima do metal melódico. Né? E eu sentia saudade nesse disco. Tá? Sentia falando, preciso ir para casa, porque eu preciso ouvir, né? Time! Martians time! Nossa, os coros, e o bumbo pegando. Meu, eu volto para essa energia de quando eu sentia saudade e fico tentando imaginar uma música que vai gerar saudade em alguém, né? A pessoa fica com saudade da minha música. Quero ouvir de novo aquele negócio. Não, então eu já te conto uma. Eu acho que eu estava eu acho não, tenho certeza. Eu estava no terceirão, que era a época que tinha decidido o que eu ia fazer de vestibular, Rafael. E aí eu tinha o meu esquema de horário para estudar. E obviamente que havia aquilo que eu gostava mais e aquilo que eu gostava menos. Aí o que eu gostava mais era matemática, era física, eu gostava muito de química também. E aí nessa hora era a hora que eu curtia, porque eu fazia os cálculos e na época eu tinha um DVDzinho que eu tinha e ali ficava rolando Angra. Então era o meu momento de dar uma... E assim foi meu terceirão inteiro, foi minha faculdade inteira ouvindo metal. Então acho que eu entendo o que você quer dizer em relação a essa saudade de estar ouvindo aquele som que você curte, porque eu sempre vivi isso, sabe? Sim. Rafa, uma pergunta para você. Você acha que nesse sentido, para essas tuas outras ideias que fogem um pouco do padrão, entre aspas, Angra, você acha que nesse sentido que entra o Bittencourt Project, por exemplo? Ah, sim. Sim, porque muitas músicas que tem um fluxo mais pessoal, né? Que eu não crio pensando exatamente numa comunicação direta, né? Angra público, né? Porque o Angra, o público é muito exigente, né? Eles adoram se enfesar com a banda, eles adoram se enfesar um com o outro, né? Eles adoram discordar, parece que eles estão sempre elétricos, né? Por isso que eles gostam do heavy metal melódico, speed metal, porque é sempre aquela eletricidade. E, então, assim, você tem que também criar um filtro e pegar para eles mais ou menos o que eles esperam. Se bem que eu adoro frustrá-los e deixá-los revoltados, porque parece que é uma brincadeira que eles adoram, né? Tipo, fazer o show com o Carlinhos Brown, eles se revoltaram que nós fizemos show com o Carlinhos Brown. Como? Como, né? Nós do heavy metal, nos rebaixando. Pelo contrário, porque o Carlinhos Brown sempre foi para mim um ídolo, mesmo. Eu acho que é o maior compositor que a gente tem, assim, da nova geração, né? Claro que temos aí ainda Ivan Lins, o Chico, todos eles estão vivos ainda, grandes compositores, né, da música brasileira, os grandes gênios, João Bosco. Mas o Carlinhos Brown, da nova
da geração, hoje já passou muito tempo, mas quando eu era moleque, ele era um cabeça fresca, jovem, criando um negócio novo, e eu sempre gostei de música brasileira, então mesmo. Então, eu sempre fui fã. Para mim foi uma realização pessoal. E aí os fãs conseguiram se indignar com isso. Mas enfim. Então o Bittencourt Project, ele é uma coisa bem pessoal. Eu não me preocupo com o que o fã vai pensar ali. É um negócio meu, eu faço o que eu estou afim. Quem não quiser, vai ouvir outra coisa. E se preferir o Angra, ótimo, porque eu não quero que o Angra, eu quero competir com o Angra, né? Por exemplo, tem 3 coisas que caracterizam a música do Angra. São estereótipos lá, né? Na roupagem final. Músicas rápidas com bumbo, né? Solos de guitarra fritantes e o agudo. O Bittencourt Project não tem nenhum desses 3 elementos. Eu procurei, né? Se eu vou fazer uma música rapidona mesmo, vai ter que ser pro Angra. Se eu for fazer uma música cheia de guitarras super fritantes, vai ser pro Angra. E se tiver uma música cheia de agudos, vai ser pro Angra. Então, eu criei uma coisa que, assim, sai um pouquinho desse estereótipo, é uma coisa mais rock do que heavy metal, e de maneira que não compete. Não compete. Não tem muito a ver. Eu tenho até um público que segue o BTQ Project que nem gosta muito de Angra, ou até que prefere o BTQ Project. E, obviamente, tem boa parte do pessoal do Angra que às vezes nem sabe nem que existe o BTQ Project. Entendeu? Eu faço uma coisa pessoal. Eu gostaria de desenvolver mais, né, o BTQ Project, só não faço por falta de tempo, mas é um projeto que eu acredito muito, muito mesmo. Né? Tenho vontade de misturar mais coisa brasileira, gravar coisas brasileiras, tal, seja, sabe? Eu acho que eu posso usar o BTQ Prod como um projeto, um laboratório mesmo, para dar vazão para outras coisas que eu curto, entendeu? E é isso, é muito interessante você comentar isso, porque eu como fã, por exemplo, eu vendo a formação, por exemplo, do primeiro álbum do Bittencourt Project, quando eu olho quem está na banda com você, é algo assim que você fala assim, puxa, essa aqui é uma formação dos sonhos para qualquer banda de heavy metal, concorda? Para mim, bom, não sei se para qualquer banda, mas pro meu sonho bastante realizado. Tem lá o Fernando Nunes, que é um cara fenomenal, um grande músico, um cara que passou por todos os grandes artistas do Brasil, é um baixista de primeira, né? O Amon Lima, que é um virtuoso, um dos maiores instrumentistas brasileiros. O Amon, um negócio absurdo, né? Aí você tem o Ney Medeiros, o Marcel na batera e o Elton Sanches na percussão, que são assim os caras, tudo músico de primeira linha. E todos eles com uma mentalidade de servir a música, né? O Angra e o heavy metal em geral é uma coisa muito narcisista, né? O cara toca a bateria, faz 1000 viradas e tal, e tá, a luz está nele, né? O guitarrista também faz poses e caras, bota aquelas roupas todas e tal, e a luz está nele. O cantor é a mesma coisa. O estilo de música que a gente está propondo no Project é menos narcisista, é mais tipo o grupo fazendo uma música bonita para as pessoas, entende? E aí o resultado, né, do arranjo, eu penso em arranjos e a soma fica bonita, né? A trama das notas, o resultado é o legal e não exatamente o que um músico está ali fazendo em particular. É menos narcisista a ideia do que o né? Rafael, Apesar de que eu sou muito narcisista, não estou falando que não sou. eu vi o comentário Só teu de essa ter um semana. projeto solo já é um pouco narcisista. Eu vi um comentário teu essa semana que eu achei muito interessante, você dizendo que a maturidade como artista, ou como músico, vamos chamar assim, faz você ter novas influências ao longo da carreira. É. Então, e aí com uma outra fala tua de uma outra ocasião que eu vi, eu acho que eu lembro de você dizer que eventualmente no começo da carreira a meta é você olhar para o Malmsteen, por exemplo, e tentar replicar aquilo que o cara fazia. E que eventualmente vai deixando esse desejo de lado a partir do teu desenvolvimento Sim. e passa a viver novos tipos de música ou gostar de novos estilos e ter influência de outras áreas também, né? Ah, sim. Quanto antes a gente consegue valorizar nossa própria diferença, né, melhor. Então tem caras que quando conseguem valorizar sua própria diferença cedo, eles já estão na frente. Por exemplo, o Slash. O Slash é um cara
toca uma guitarra Les Paul, um som bonito, ele sempre fez que tivesse um som bonito, e melodioso, né? Melodioso e tal, que preenche a música, tem sua técnica e tal, mas o Slash tem uma coisa do estilo, a personalidade dele está impressa no visual e no jeito de tocar, e então muito novo, muito jovem, ele se percebeu, se deu esse valor, né? Ele se valorizou, ele falou assim, eu não vou ficar aqui me sentindo mal que eu não sou um homem. Eu vou meter meu chapéu, vou botar minha guitarra aqui, minha Les Paul, fumando meu cigarro e tocar o que eu tô afim. Essa confiança, o público percebe, né? Ele chegou lá e falou assim, cara, eu não sou um homem, mas eu sou bom pra caralho. Então essa postura, desculpa mais um palavrão, tá? É. Essa postura de confiança é o que o público quer. Porque muitas vezes o público está passando por suas inseguranças e ele se vê, né, se projeta no músico. E por mais que aquilo seja um pouquinho construído, um pouquinho fictício, porque o músico também constrói um personagem, né? Ele não é tudo aquilo que ele vende, claro, mas na hora que ele está naquele personagem, ele vende aquele sonho de que, cara, você também vai, uma hora, superar os seus medos, pôr tudo para fora e sair na rua confiante, que nem eu estou aqui no palco. Então você vende um pouco essa ideia. Então isso aí é muito mais importante do que o que o cara toca. É o que ele vai passar, as aspirações que ele vai passar, as inspirações que ele vai gerar dentro daquele cara. E isso falando do Angra especificamente, sempre foi uma banda com uma presença no palco absurda, né? Que ocupava todo o volume do palco. Que eu tive a oportunidade de assisti-los em diferentes ambientes, em diferentes locais. Independente de onde fosse, o palco estava, entre aspas, sempre ocupado. Vocês ocupavam o espaço de vocês, fosse a guitarra, fosse o baixo, fosse a batera, fosse o vocal. Então foi sempre assim que eu via a tua banda, sabe, Rafael? Que legal. A gente sempre teve essa preocupação de ser um show também, né? A música ela é super difícil de performar, super difícil de tocar, mas a gente não queria simplesmente ficar parado, preocupado em tocar notinha por notinha. A ideia era criar aquela dinâmica que o próprio Iron Maiden tem no palco, né? É muito vivo, né? Então você tem um show humano, né? Seres humanos ali botando para fora as suas emoções e tal. Então o heavy metal tem essa coisa, né? Você externar, né? Você balança a cabeça, tal. Parece um retardado às vezes, às vezes eu me penso, né? Me olho de fora, falo, maluco, que fica, né? Tá dançando a cabeça igual um maluco, mas cara, é tão bom com todo mundo assim fazendo junto, né? E aquele ritmo pulsante assim, tá, 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 tá. Aquilo é terapêutico, né? Para nós, malucos amantes de Todos. heavy metal. E o Rafa, como a gente caminha para o final da entrevista, do nosso bate-papo, surgiu uma pergunta no começo que era em relação ao novo álbum do Angra, ao DVD do Angra. Eu sei que a gente vive esse momento meio conturbado, mas quais são os projetos mais a curto prazo ou para assim que essa situação deixe de existir, que essa fase passe? Quais são os projetos do Angra para agora? Eu quero lançar o DVD Omni, né? Quero lançar as músicas, né? Gravamos algumas músicas com a Sandy, quero lançar isso. Quero começar o processo de composições de novas músicas, já com a banda atual, Bruno Valverde, Vitor Pioli, Marcelo Barbosa, Fabione, e começar já a dar forma para um novo trabalho. E quero também homenagear o Angra ano que vem de várias maneiras, que nós vamos completar 30 anos, o Rebirth vai completar 20 anos. Eu quero homenagear todo o legado da banda, né? Também com shows e apresentações diferentes. Então, são várias coisas. Estou trabalhando bastante. Eu estou trabalhando muito para dar forma para tudo isso daí que nós estamos falando. Bom, Rafael, eu queria, olha, de coração novamente, eu acho que a gente passaria um tempão aqui, porque os fãs do Angra, assim Eu como acabei eu... nem te perguntando um monte de coisa que eu tinha curiosidade, né? Não, mas não vai Sobre faltar o momento da saúde, o trabalho que você faz, né, na oncologia. Eu tenho um monte de perguntas, né, para conversar com você. Mas não vai faltar oportunidade. Eu queria muito de coração te agradecer, sabe, Rafael? Eu acho que eu te agradeço pela colaboração com a nossa sociedade, com aquilo que a gente vem tentando fazer aqui. E como fã também, Obrigado. agradeço por tudo que você trouxe para a gente até hoje, com a tua arte, sabe, com a tua emoção aí. Rafael, de coração, muito obrigado, sabe? Eu que Um abraço agradeço. Eu quero grande agradecer para o pessoal você. também que acompanhou.
vários amigos. Eu vi o Nando Fernandes está aí, grande vocalista, um dos maiores vocalistas do Brasil, provavelmente